Graça e paz, amados. Hoje vamos estar dando continuidade no estudo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. O capítulo 16 de Atos relata o início da segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, o principal companheiro de Paulo foi Barnabé. Porém, devido a algumas discordâncias com relação ao comportamento de João Marcos, primo de Barnabé, Paulo troca a equipe. Isto observamos no final do capítulo 15, no versículo 40 e 41, que dizem: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo, então, escolheu Silas para acompanhá-lo. E o versículo 1 do capítulo 16 informa que eles chegaram a Derbe e Listra, primeira e segunda cidades da viagem. Timóteo, filho de uma crente por nome Eunice, provavelmente se convertera na primeira viagem missionária. E o versículo 1 diz: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Timóteo era filho de uma crente por nome Eunice, provavelmente se convertera na primeira viagem missionária. Versículo 3 a 9 registrarão: Paulo quis que este fosse com ele. Quem? Timóteo. E tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram para Troade, a terceira cidade da viagem. Troade foi a terceira cidade desta viagem missionária. É em Troade que Paulo teve de noite uma visão. Versículo 9 vai dizer isto: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. De lá foram para Nápoles, ou Neápolis, que é a quarta cidade. Aqui é uma mudança no emprego para a terceira pessoa, nós, indicando que Lucas se incluía na narrativa, ou ainda que Lucas se incluía na equipe missionária. E de lá foram para Filipos, versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade, a quarta cidade da segunda viagem missionária. Essa equipe de missionários partiu para a cidade de Filipos. Essa cidade de Filipos é a mesma em que aproximadamente no ano 42 a.C., foi palco da famosa batalha em que Marco Antônio e Otaviano derrotaram Brutus e Cássio, os assassinos de Júlio César. Lembra daquela expressão? Até tu, Brutus? Brutus matara Júlio César. Lucas relata que no primeiro sábado que estavam ali, eles foram para a beira do rio. Alguns estudiosos dizem que o nome do rio é Rio Gangites, para orar, e encontraram várias mulheres. E no meio destas mulheres estava uma cujo nome era Lídia. Versículo 14 vai dizer:
E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O apóstolo, acompanhado de sua equipe, Silas, Timóteo, agora com Lucas, começou a pregar o evangelho àquelas mulheres. Entre essas mulheres estava Lídia, uma mulher que o Senhor abriu o coração para se convertessem ao Senhor Jesus. No versículo 15 vai dizer: depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Lídia e os membros de sua casa foram batizados. E após o batismo, ela ofereceu a hospedagem à equipe missionária. Com os missionários hospedados na casa dessa mulher, o evangelho continuou sendo pregado na cidade e a igreja começou a ser ampliada. No versículo 16, nós encontraremos o exorcismo de uma jovem antes da prisão dos apóstolos. Versículo 16 do capítulo 16 de Atos, nós lemos: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Em grego, Lucas escreve que ela tinha um espírito chamado Piton, que em nossas traduções aparece apenas como a adivinhação. Na mitologia grega, Piton era uma lendária serpente que guardava o oráculo de Delfo e que acabou morta por Apolo. Assim, tal termo era utilizado para se referir ao espírito de adivinhação característico dos médiuns da época. Com tudo isso, Lucas está enfatizando que a jovem era usada por demônios. Por muitos dias, a jovem clamou que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e que estavam proclamando o caminho da salvação. Versículo 17 estará registrando isso. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Não devemos entender essa declaração como um genuíno evangelismo. Ela estava sendo usada por demônios e tal declaração era uma artimanha de Satanás. Paulo entende isto e, em nome de Jesus, expulsou o espírito que atormentava aquela mulher, conforme registra o versículo 18. Versículo 18 registra: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Os donos daquela escrava, quando perceberam que tinham perdido uma fonte de lucro, ficaram revoltados e violentamente prenderam Paulo e Silas. O texto diz que eles foram agarrados e arrastados até as autoridades. Atos 16, versículo 19. Note que apenas Paulo e Silas foram presos. Isso ocorreu porque as denúncias que aqueles acusadores fizeram foram fundamentadas na nacionalidade dos missionários. Perceba que antes de qualquer acusação, eles deixam claro que estes homens são judeus. Versículo 19. E vendo os senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-o aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Versículo 20 no final. Perceba que no versículo 20, que nós acabamos de ler, Paulo e Silas são acusados justamente de criar confusão e perturbação na cidade.
Como Lucas era gentio e Timóteo apenas um meio judeu, então as acusações caberiam perfeitamente apenas contra Paulo e Silas. É importante perceber que a jovem não foi mencionada na acusação. Versículo 23 até o 24 nós estaremos lendo. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Com todo o tumulto que se aglomerou na praça da cidade, os magistrados ignoraram qualquer legalidade e deram ordem para que Paulo e Silas foram despidos e açoitados. E por serem cidadãos romanos, Paulo e Silas não poderiam ter passado por tal acusação. Versículo 25 a 29. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo que as portas da prisão estavam abertas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aquele terremoto revelou o poder e a majestade do Senhor, bem como a soberania dos seus propósitos eternos. O grande objetivo do terremoto pode ser notado nas palavras do carcereiro: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Conforme registra o versículo 30, que diz: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Os missionários lhe responderam: creia no Senhor Jesus Cristo, conforme está registrado no versículo 31, que diz: e eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A salvação havia alcançado não só o carcereiro, mas toda a sua casa, incluindo seus servos. Paulo e Silas ensinaram àquela família a palavra do Senhor e imediatamente todos foram batizados. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Naquele momento, o carcereiro já não era mais o mesmo. Se poucas horas antes ele havia lançado no cárcere 2 homens debilitados, sem ao menos se importar com as necessidades deles, agora ele estava cuidando das feridas dos missionários. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Somente o Espírito Santo do Senhor pode promover uma transformação tão radical. O versículo 34 estará registrando: então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. O carcereiro também conduziu os missionários até a sua casa e ali os alimentou. Para ele, Paulo e Silas não eram mais prisioneiros, mas agora irmãos em Cristo. Versículo 35 e 36. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo:
Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo e Silas voluntariamente voltaram para a prisão. Eles não tentaram se aproveitar da situação e fugir. Entretanto, Paulo se recusou a ir e também expôs a injustiça que tinha sido cometida com os 2 cidadãos romanos, pois eles eram cidadãos romanos. Exigiu uma retratação pública. A revelação de que Paulo e Silas tinham cidadania romana perturbou os magistrados, que foram até a prisão e pediram desculpas aos missionários, implorando também que eles deixassem a cidade. Versículo 37 e diante vai dizer isso. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, eu vindo que eram romanos, então vindo lhes dirigiram súplicas e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Após saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa então de Lídia, onde se reuniram com os irmãos, e depois de encorajá-los, partiram então para Filipos. Diz assim o versículo 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Este episódio da prisão de Paulo e Silas em Filipos, com o consequente terremoto que atingiu aquele lugar, tudo serviram para contribuir com a pregação do Evangelho ali. O propósito de Deus com aqueles acontecimentos era estabelecer e fortalecer sua igreja naquela cidade. Depois, quando olhamos para a igreja de Filipos, na epístola escrita pelo próprio apóstolo Paulo, podemos entender o quão importante foi aquela igreja, aquela comunidade cristã para o ministério de Paulo. Na verdade, havia uma profunda comunhão entre os crentes filipenses e o apóstolo, os quais por várias vezes socorreram Paulo em suas necessidades, conforme podemos ver na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 14 até o 18. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele se referiu também aos bispos e diáconos. Filipenses 1:1. Isso significa que a igreja ali havia prosperado, havia crescido, o evangelho estava sendo pregado e o reino de Deus avançando. Amém, irmãos? Que nós possamos, como igreja estabelecida pelo Espírito Santo do Senhor, como a igreja de Filipenses, também crescer, prosperar na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus. Que a leitura do livro de Atos possa estar contribuindo grandemente para o seu crescimento espiritual, para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Amém, amados?